Eu vos saúdo com a paz do Senhor, sou o evangelista Wellington, da sede da Assembleia de Deus Montese. Estamos ministrando os profetas menores, revista do quarto trimestre do ano 2012. E hoje é a sexta lição, Jonas, a misericórdia divina. Texto áureo: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Jonas capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. O relato de Jonas ensina-nos o quanto Deus ama e estar pronto a perdoar os que se arrependem. Leitura bíblica em classe. Jonas capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, versículos 15, 17, e capítulo 3, do 8 ao 10, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Capítulo 4, versículos 1 e 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Nós estamos vendo os profetas menores, e nós vimos profetas que, como Amós, que o Senhor o tira de detrás do gado e o conduz. Ele era do reino do sul e o Senhor o leva para o reino do norte para profetizar ali naquele lugar. Tiveram profetas que profetizaram no próprio reino do sul. Teve profetas como o profeta Oséias, o profeta que fala do amor de Deus, onde o seu próprio casamento, a sua própria história de vida era a mensagem. Então hoje nós iremos falar deste profeta que o Senhor o convida a entregar uma mensagem. Por que não dizer compartilhar uma mensagem? Geralmente nós, quando recebemos uma mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram, e esta mensagem é uma mensagem que fala aos nossos corações, logo nós queremos compartilhar com os amigos, com os irmãos, com aquelas pessoas que nós amamos. Às vezes nós enviamos até para aqueles amigos um pouco distantes de nós. Então era para isso ter acontecido com o profeta Jonas. Deus lhe dar uma mensagem de misericórdia, uma palavra de amor, uma palavra que
Ainda que aparentemente seja uma palavra de julgamento, mas o amor de Deus estava por trás dela. E o intuito era que ele fizesse como a gente faz hoje, compartilhasse do amor de Deus, compartilhasse da graça de Deus, compartilhasse da misericórdia de Deus. Ei, jovens, esta é a vontade de Deus para com as nossas vidas. A gente tem recebido tantas mensagens gloriosas nos cultos de doutrina, muitas vezes no culto de domingo, na reunião de oração. Deus vem, fala aos nossos corações e nos entrega uma mensagem tão maravilhosa. E o que nós precisamos fazer? Compartilhar com alegria, com amor, com prazer e satisfação essa mensagem tão maravilhosa que nós temos recebido da parte de Deus. Então aqui, primeiro ponto, o livro de Jonas. A gente vai ver o contexto histórico. O segundo ponto, a vida pessoal do profeta. O terceiro tópico, a estrutura e mensagem. O segundo ponto do livro é o grande peixe. Era uma baleia com um grande peixe. Muitos pregadores falam baleia, né? Qual a real interpretação do texto? O terceiro ponto, a misericórdia divina. E o quarto ponto, a justiça humana. Então, neste livro, a gente vê tanta coisa gloriosa. A gente vê a soberania de Deus no controle de todas as coisas. A gente vai ver a fragilidade do homem, a pequenez do homem. A gente vê, de um lado, o amor de Deus, não somente para com a nação de Israel, mas com os gentios, com aquela nação tão má, tão ímpia, tão cruel, mas que ainda assim a graça de Deus, ela se estende, não só para nós que estamos dentro da igreja, mas ela se estende até o presídio, ela se estende até o prostíbulo, ela se estende até as bocas de fumo, ela se estende até os bares, porque o amor de Deus, a graça de Deus, vai além da nossa compreensão. Então, aqui no primeiro ponto, o contexto histórico, quem reinava na época era o rei Jeroboão II. Inclusive, o próprio profeta Jonas, Deus o usa em 2 Reis, no capítulo 14, a gente vai ver Deus usando o profeta Jonas, dizendo que iria enlarguecer a geografia de Jerusalém. De que tal maneira que, na realidade, o rei Jeroboão iria conquistar novas cidades, novas nações. O reino, dessa maneira, iria se expandir. Meus amados irmãos, a época em que o profeta Jonas viveu foi uma época de muita prosperidade, de muita riqueza. Para os irmãos terem uma ideia, quando as caravanas passavam por Jerusalém, tanto saíam do Egito e iam para o lado da Mesopotâmia e de lá para cá, eles pagavam tributo. E assim sendo, Israel prosperou muito. Eles se fortificaram bastante. Por outro lado, na Assíria, dos quais a capital é Nínive, a Assíria estava entrando em um grande declínio. E do outro lado, a Babilônia estava começando a se fortalecer. Os ninivitas eram homens cruéis, terríveis, maus. Eles maltratavam cruelmente as suas vítimas. Eles arrancavam a pele, eles furavam os olhos, eles cortavam as barrigas das mulheres grávidas. Muitas vezes ele pegava a pessoa viva e colocava numa estaca pendurada e ela ficava ali agonizando. Meus amados irmãos, é óbvio que a nação de Israel tinha pavor da nação da Assíria, da capital de Nínive. Mas ainda assim, Deus olhava para Nínive com um olhar completamente diferente, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, de compaixão, porque a misericórdia de Deus dura de geração a geração.
sobre a vida pessoal do profeta, nós iremos ver que ele era filho de Amitai, já que eu aprendo uma lição maravilhosa, porque Amitai significa no hebraico minha verdade. Em outras palavras, Jonas cresceu com a verdade. E isso foi forjando o seu caráter, a sua maneira de ser. Outra coisa gloriosa sobre a vida pessoal de Jonas é que ele profetizou na época do reinado do rei Jeroboão II, e parece que ele passou muito tempo sem Deus falar com ele, mas aí a palavra de Deus chega, a revelação chega, a visão de Deus chega e o move a sair do lugar em que ele estava e o conduz para o lugar do propósito, se bem que ele desobedeceu e quis ir para um lugar completamente diferente. Ei, não desobedeça o chamado de Deus na tua vida. Meu amado irmão, não dá para pedir demissão no reino dos céus. É fazer ou fazer. Quantas vezes a gente está chateado, aborrecido, cansado, sem querer fazer. Mas o chamado, o próprio Espírito Santo nos conduz, nos impulsiona e nos capacita a realizar. Sabe por quê? Porque a obra, ela é de Deus. Jonas, a palavra significa pomba. Este é o significado. A estrutura e mensagem do livro de Jonas é uma mensagem de amor. É uma mensagem de misericórdia. É uma mensagem que nós, parando para analisar, nós iremos entender a misericórdia e a soberania de Deus, que Deus quer salvar não somente aqueles que estão na igreja, que no caso aqui era Israel, era Judá, era o povo eleito, o escolhido. Não. O alvo do amor de Deus são todos aqueles que estão perdidos. O alvo do amor de Deus são todos aqueles que estão em trevas. E quem é que tem que levar essa mensagem, rapazes e moças? Quem tem que levar, quem tem que compartilhar esta mensagem somos nós, os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que são templo e morada do Espírito Santo. Deixa Deus te usar com graça, com autoridade, em nome de Jesus. A gente vai ver Jonas querendo fugir de diante da face. Meu irmão, o mundo está na palma da mão de Deus. Não dá para fugir da face dele. A gente vê outra lição. Jonas quer pagando um preço para fugir para longe de Deus. E Cristo na cruz do Calvário pagou o preço para nós nos aproximarmos da presença de Deus. Aqui no segundo ponto, uma baleia, era um peixe. Meu irmão, não podia ser uma baleia. A garganta da baleia não tem espaço suficiente para passar um homem. É um grande peixe. A língua hebraica não dispõe do termo técnico para baleia. Esta palavra é usada como uma tradução, como uma interpretação tradicional, que atravessou os séculos. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que é um grande peixe. Sabe qual que eu e você precisamos entender sobre este grande peixe? Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá. É isso que nós precisamos entender. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Para que serve sepultura? É isso que eu preciso entender. Para que serve sepultura? Sepultura serve para sepultar, para enterrar. Eu preciso compreender que este grande peixe foi, na vida de Jonas, um instrumento de morte, assim também como um instrumento de vida. Foi ele que orou, dizendo outro detalhe.
orou Jonas ao Senhor das entranhas do peixe. Dá a entender que parece que fazia tempo que o profeta não orava. Fazia tempo que o profeta não conversava com Deus. Meus amados irmãos, a vida do cristão, rapaz e moça, líder de mocidade, a nossa vida precisa ser uma vida de contínuo relacionamento com Deus. Nós precisamos nos comunicarmos com o Senhor constantemente. Não é só na igreja, não é só no quarto quando dobrarmos os joelhos. Não, nós precisamos estarmos em sintonia. Então aquele peixe foi um instrumento de morte para que aquele Jonas pudesse voltar a conversar com Deus. Foi lá para o fundo das profundezas das águas. E quantas vezes o Senhor nos leva a lugares profundos de dificuldades, onde nós não conseguimos sair com um único intuito. Ele quer voltar a ouvir a minha e a tua voz. Aqui no terceiro ponto, a misericórdia divina. A conversão dos ninivitas. Meus queridos, pense comigo. Está lá Jonas caminhando nas ruas de Nínive. Olha a pregação dele como foram poucas palavras. Capítulo 3, versículo 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras. E de repente alguém chega e diz: Senhor rei, tem um homem aí lá das bandas de Israel dizendo que em 40 dias Nínive será destruída. Aquela palavra foi tão poderosa no coração daquele rei que o próprio texto diz que ele proclamou um jejum nacional. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Sabe o que eu aprendo aqui? Tantas lições gloriosas. Uma delas, a palavra foi tão dura, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a minha e a tua missão é: pregue a palavra de Deus. Quem vai convencer é o Espírito Santo do Senhor. O relato do livro de Jonas serve como prenúncio da graça salvadora para todas as nações. Os ninivitas creram, se converteram, se arrependeram. A gente vê aqui outra diferença entre o arrependimento do homem e o arrependimento de Deus. O homem se arrepende por causa dos seus pecados, das suas transgressões. É a metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Mas Deus não muda. O arrependimento de Deus, que está dizendo no texto, não é porque Deus se arrepende porque pecou, porque transgrediu. Não. A ideia, o que isso fala para nós, é que Deus mudou de ideia. Como os ninivitas se arrependeram, então Deus não iria mais julgar aquela nação. Então Deus mudou de ideia. Agora eu vou abençoar este povo. Eu vou lhe conceder a minha graça salvadora. Eu vou lhe conceder a minha redenção. Eu vou lhe conceder a minha misericórdia. É isso que significa. Ainda sobre misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de um termo latino que tem uma ideia geral de ter o coração na miséria. E é isso que Deus tem. Ele tem um coração na nossa miséria. É da onde vem a palavra também compaixão. A misericórdia de Deus, ela é algo glorioso, extraordinário, maravilhoso. Falar rapidamente algumas características da misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor, ela é grande. Olha que texto lindo no Salmo 103, versículo 11.
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia. Salmo 108, versículo 4. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. Aleluia. Ei, a misericórdia do Senhor tem múltiplas formas. Salmo 119, versículo 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Aleluia. A misericórdia do Senhor, ela é imutável. A misericórdia do Senhor, ela é soberana. Meu Deus, o Senhor coloca o seu coração nas nossas misérias. A sua compaixão, e isso é glorioso. Meu querido, independente de como você esteja vivendo, o Senhor derrama o coração dele de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, para querer transformar a tua vida de uma maneira tão poderosa e gloriosa pelo Espírito Santo do Senhor. Aqui no quarto ponto, justiça humana, os tópicos, o descontentamento de Jonas. Jonas esperava vingança, compreendendo a misericórdia divina. Jonas prega. Sei lá, meu irmão, particularmente quando eu prego, o meu desejo é ver o povo arrependido. É ver o povo cheio de Deus, cheio da graça, falando em línguas estranhas, aquebrantado, sentindo a glória de Deus. Mas Jonas quis ver. Parece que ele queria que o povo verdadeiramente fosse condenado, que a cidade fosse destruída. Jonas, ele foi bem sucedido na sua missão. Mas ele ficou descontente, ele ficou chateado. Deixa eu falar aqui em particular com alguém que dá muito trabalho. Tem jovem que só a misericórdia de Deus. Dá trabalho para regente, dá trabalho para o líder de jovens, dá trabalho para o pastor, dá trabalho para a família, dá trabalho para o professor. Se trabalha, dá trabalho para o patrão. Meu irmão, é só a misericórdia de Deus. Mas devo te dizer, você é alvo do amor de Deus. E a graça de Deus é algo tão glorioso na tua vida, tão gloriosa, que a própria palavra vai dizer: eu sei, ó Jonas reclamando, eu sei que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e que te arrepende do mal. Essa palavra clemente fala da disponibilidade de perdoar, do ato de perdoar. Então, ainda que você seja um ninivita, que só dá problema por onde passa, Deus manda te dizer: você é o alvo da misericórdia de Deus. E tem gente que não vai ficar contente com a tua conversão, vai ficar chateado, aborrecido, mas não se preocupe. A gente vê aqui um Jonas cheio de ira, um Jonas cheio de rancor, vingativo, nacionalista, egoísta. Meus amados irmãos, essa não pode ser a atitude de quem nasceu de novo. Nós precisamos compreender a misericórdia de Deus. Jonas parece que lembra o irmão mais velho do filho pródigo, que quando o filho mais novo pródigo voltou para casa arrependido e o pai o abençoou, ele ficou irado, chateado. Jonas lembra aquele servo mau, aquele servo que devia uma grande quantidade de talentos, que foi perdoado, e alguém que lhe devia uma quantidade tão pequena, ele não conseguiu perdoar, ele estava cheio de ódio, ele mandou açoitar, ele mandou prender. Que nós possamos desfrutar das misericórdias de Deus, mas que eu e você possamos sermos também instrumentos de misericórdia na igreja em que nos congregamos, no lar em que vivemos, no colégio em que estudamos. A conclusão dessa maravilhosa lição: Jonas transmite-nos uma importante lição prática. O relato em si mostra a diferença abissal entre a bondade divina e a justiça humana. Aos ninivitas, Deus falou por intermédio de Jonas. Hoje ele fala através de Jesus, que continua a salvar, a curar e a batizar com o Espírito Santo.
Ele mesmo disse: eis que estar aqui quem é maior do que Jonas. O mestre operou sinais, prodígios e maravilhas como nenhum outro, antes ou depois dele, e deu oportunidade de salvação a todos. Mesmo assim, foi rejeitado pela sua geração. Por isso, lançou em rosto a incredulidade dos seus contemporâneos e elogiou a fé dos ninivitas por haverem ouvido a pregação do profeta e arrependido dos seus pecados. Uma última lição. Todos obedeceram a Deus no livro de Jonas. O vento obedeceu a Deus. O mar obedeceu a Deus. A tempestade obedeceu a Deus. A terra obedeceu a Deus. A boboreira obedeceu a Deus. O verme obedeceu a Deus. Os ninivitas obedeceram a Deus. Mas a única pessoa que tinha nome em todo o livro foi um tremendo desobediente. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus. Ore pela juventude, um abraço.